Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Pinkninas, o Pod Pink. Hoje nós temos uma convidada super especial que, inclusive, eu conheci através da Pinkninas. Para quem não me conhece, eu sou a Grazi, da loja Pinkninas. Nossa loja fica em São Paulo. Nós temos também um e-commerce que enviamos para todo o Brasil. E eu conheci, como eu falei, a Ká através da Pinkninas. É um prazer te receber aqui, Ká. Prazer Obrigada. Pra mim também. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Super cliente, Pinkninas. Obrigada a você por ter aceito o convite. É uma honra. Gente, a Ká, eu vou ler, porque é muito extenso o currículo dela, tá? A Ká é professora, pesquisadora, psicóloga clínica e neuropsicóloga, mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e psicóloga do sono, certificada pela Associação Brasileira do Sono. Atende pacientes adultos e crianças com transtornos de sono há 14 anos. Além de tudo isso, ela é mãe de 3, da Renata, de 6 anos, da Marcela, de 3 anos, e do Mateu, de 8 meses. Isso aí, 8 meses amanhã. Ká, você dorme? Eu durmo. Né? Estou viva, gente. Sobrevivendo à maternidade 3 e durmo. Posso dizer pra vocês que durmo. E tem mais alguma coisa do seu currículo que eu não falei? Não, tá. É só isso. Gente, porque é muito extenso, né? A parte do mãe de 3 é muito importante, porque eu vou te falar que, assim, eu já estudava sobre sono, atendia muitos adultos, já estudava sono, né, pediátrico, mas eu fui me dedicar mesmo ao sono infantil, né, inclusive começar a receber as famílias, né, e as crianças que precisavam desse tipo de atendimento depois que eu fui mãe. Ai, que legal. Porque eu também, mesmo com toda a bagagem que eu tinha uma expectativa, né, sobre o sono dos meus filhos, da minha primeira filha, que não foi correspondida. Então eu comecei a ir atrás disso. Falei, meu Deus, mas o que acontece? Eu sei tudo de sono, eu tô fazendo tudo certo, eu tô fazendo tudo que o livro mandou, por que a coisa não tá indo como eu esperava? E aí eu fui começar a estudar o sono infantil, né? Me dedicar mais ao sono infantil. E aí nós vamos falar bastante disso, assim, das expectativas que os adultos têm, e as mães principalmente têm, né, sobre o sono das crianças. Então, ser mãe é um adendo importante no meu currículo. É, gente, muito importante, né? Que legal, né? Então, você teve essa dor e você foi buscar, né? Mesmo com toda a experiência. E é isso que a gente vai falar sobre a importância do sono na infância. E realmente, Ká, há crianças que não dormem? Realmente acontece isso? Ninguém sobrevive sem dormir, né? Essa aqui é a verdade. Então, a gente já parte do ponto que quando a gente fala que uma criança não dorme, né? Isso não é completamente verdade. Talvez a criança durma muito mal. Talvez a criança tenha um padrão de sono, de qualidade de sono muito ruim, né? Ou de duração de sono inferior ao que, né, a família espera ou que ela precise. Mas assim, não tem nenhum adulto, nenhuma criança que sobreviva absolutamente sem dormir, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente, né, tenta entender com as famílias que buscam ajuda, assim. O que você quer dizer com o teu filho não dorme? Né? O teu filho dorme de um jeito muito agitado, o teu filho dorme pouco, né, pra tua expectativa, o teu filho dorme pouco comparado com o teu padrão de sono, porque isso acontece também. Às vezes a mãe é uma mãe que precisa de 10 horas de sono, e a criança é uma criança que precisa de 7, 8, isso pode acontecer, né? Então, assim, é muito mais sobre a expectativa e também, claro, sobre os fatores que envolvem a qualidade do sono da criança. Então, a criança ronca, né? A criança para de respirar enquanto dorme. Ou a criança se movimenta muito. Ou realmente a criança tem uma dificuldade para iniciar o sono, né? Que é o que caracteriza a insônia comportamental da infância. Então, são crianças que realmente, assim, a hora de dormir vira uma confusão, né? Porque são crianças que evitam a hora de adormecer. E isso gera um estresse muito importante para a família, né? Então, tudo isso que eu falei entra nessa frase que as mães chegam trazendo, né? Meu filho não dorme, né? O meu filho não gosta de dormir. Então, e aí, você viu, é um universo dentro de uma frase, né? Tudo isso pode caracterizar uma criança que não dorme, ou que dorme pouco, ou que dorme mal,
Então, é um trabalho de primeiro, muita investigação, né? Pra gente entender o que acontece com aquela criança que está sempre inserida numa família. Então, também muitas vezes, né? Não 100% dos casos, mas muitas vezes, quando a gente recebe uma criança, né? Que vem com um adulto que se queixa do sono dessa criança, muito provavelmente a gente tem uma disfunção na rotina familiar, né? Na maneira da família se relacionar com a noite, né? Com o próprio sono. Então, assim, principalmente as crianças que já entendem um pouco mais sobre o contexto, muitas vezes os adultos querem que a criança vá dormir 7 da noite, mas 7 da noite a casa tá funcionando em pleno, né? Pleno funcionamento ali, luzes acesas, televisão, né? Celular, internet, o que tá indo jantar, o outro que tá indo trabalhar, computador, nananã, né? O irmãozinho mais velho que às vezes ainda tá ali ligado no movimento todo. Então, como é que a gente quer desconectar uma criança de uma família que tá com um funcionamento totalmente diferente daquilo que a família espera para ela, né? Então, o trabalho com sono infantil é de uma abordagem sempre, né? E aí 100% das vezes familiar, né? Mas, é claro, tem crianças que realmente têm uma dificuldade para adormecer, que ultrapassa um pouco essa questão da rotina, do comportamento, né? Que são crianças que às vezes têm uma condição neurobiológica, né? Então, um cérebro que de alguma forma tem uma dificuldade um pouco maior, né? Para permitir que o sono aconteça ou para manter um sono de qualidade. E é sobre isso também que a gente investiga. Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder tá bom, seu filho não dorme, né? Mas o que você quer dizer com isso? E aí, tem uma série de opções que podem contemplar, né? A resposta para essa pergunta. Entendi. Então vai englobar muito assim, às vezes a mãe tem a rotina ali que você falou, mas é próprio da criança, né? É dela, é da criança mesmo e não dormir, né? Eu dormi diferente, né? Dormir diferente. Com uma expectativa diferente do que os pais têm. Assim, cada vez mais, o que eu tenho percebido, né? As famílias vêm procurando ajuda com crianças, às vezes, muito pequenas. Então, eu tenho atendido muitas famílias que vêm com bebês. Bebês pequenos mesmo, assim, 5 meses, né? 6 meses. Às vezes até menores do que isso. E aí, o que eu percebo que está acontecendo? Isso, né? Essa relação da maternidade com o sono, essa relação meio assustadora, assim, isso é bem antigo, né? Porque quando você conhece alguém que tá grávida, se você perguntar para essa pessoa, quando você conta que você tá grávida, o que as pessoas te dizem, né? A primeira coisa aproveita para dormir agora, porque depois você não dorme nunca mais, né? Aproveita para dormir, porque depois o neném não dorme. Meu filho não dormia até X anos. Então, assim, esse contexto da maternidade, que já começa de um jeito muito assustado em relação ao sono, ele tá cada vez mais presente. E a internet trouxe este advento de reunir essas pessoas, né? Tanto as pessoas que se propõem a curar o sono da criança, né? A tratar o sono da criança que nem nasceu, quanto esse universo das mães assombradas, né? E aí, sempre que a gente tem um problema, a gente tem uma solução monetizada para dar conta disso. Então, hoje existe um mercado, de fato, sobre o sono infantil, e que o que eu percebo é que, assim, as mães estão se educando em relação a isso, o que é ótimo, antes mesmo da criança chegar. Então, antes mesmo dela entender quem é o filho dela, né? Ela já vai viver a maternidade com um monte de informações. Com uma expectativa de que elas vão colocar a rotina, né, do melhor jeito que elas puderem, que o ambiente vai estar sempre preparado, escuro, e que, né, o bebezinho vai aprender a dormir sozinho no berço. Então, elas se nutrem de uma série de informações e de uma série de receitas, que na prática a coisa não funciona exatamente assim, né? E aí, ela muitas vezes começa a enxergar um problema onde não tem, né? Primeiro, um problema onde não tem, porque é absolutamente normal que um bebê muito pequeno desperte muito à noite, né? Bebês que mamam no peito acordam mais do que bebês que não são amamentados no peito. Isso é uma verdade. E aí, assim, para dar conta disso, ela começa a não só enxergar um problema onde não tem, mas a criar um problema que ela não tinha. Então, o que eu tenho percebido? Assim, essas mães chegam muito aflitas, porque os bebês não dormem, e porque elas vêm com uma rotina tão rígida
que precisa colocar o bebê naquela rotina que elas montaram. Para aquele tanto de horas que o treinamento que elas fizeram tá dizendo que a criança precisa dormir. E eu já cansei de pegar bebezinhos que estão com uma noite de sono muito ruim, porque o dia tá errado, né? Para a necessidade de sono daquele bebê. Então, um bebê, por exemplo, às vezes de 1 ano, né? De 1 ano e pouco, que tem dormido muito mais do que ele precisa durante o dia. E aí, assim, mães que às vezes acabam desenvolvendo com a hora do filho adormecer uma relação ruim, porque o bebê não tá com sono, mas precisa pôr pra dormir naquela hora. Então, a mãe fica 1 hora ali, às vezes 2 horas, eu já atendi gente assim, pra colocar o bebê pra dormir. Gente, o bebê não tá com sono. E aí o bebê começa a desenvolver com o momento de dormir uma relação muito aversiva. Tudo isso por quê? Porque ela entendeu que o bebê não pode ficar mais de 4 horas acordado ou de 3 horas acordado, porque aquela janela de sono, esse termo elas usam muito, né? É o que o bebê, né? O máximo que o bebê pode ficar, porque senão depois ele vai entrar num efeito de vulcão, porque ele vai ficar muito agitado. Você percebe? Então é o tempo todo elas com muito medo do que vem adiante. E aí, na tentativa de não viver isso, os bebês dormindo muito durante o dia, com o sono da noite impactado, e aí isso se confirma, né? Tá vendo? Tô fazendo de tudo e o bebê não tá dormindo, ou não tá dormindo bem. E aí, assim, a primeira coisa é destituir essas mulheres dessa expectativa de um sono ininterrupto, porque nem a gente adulto tem um sono ininterrupto, embora a gente às vezes nem perceba que a gente acorda, a gente tem vários despertares, né, durante a noite, e o bebê também. O que acontece é que as crianças muito pequenas, quando elas fazem, a gente tem ciclos de sono, né, então, não vou me alongar aqui, mas a gente tem, né, sono REM, sono não REM, e a gente faz esse passeio durante esses ciclos, ciclicamente durante a noite, então a gente faz alguns ciclos durante a noite. E o que acontece com os bebês é que muitas vezes eles fazem esse ciclo, eles têm um despertar e não conseguem emendar o próximo ciclo sozinhos. Tá. Entende? A gente muitas vezes tem esse despertar também, mas a gente consegue, né, voltar para o sono com facilidade. Então, a primeira coisa é fazer a família entender isso, né? Mudar essa rotina pré-concebida para uma rotina que a gente vai construir a partir de conhecer quem é essa criança. De conhecer quem é esse bebê. Que necessidade esse bebê tem de sono de fato, né? Como é que ele demonstra que tá com sono? E aí isso é uma outra coisa, né? Porque o bebê tá demonstrando que tá com sinais de sono. Coçou o olho é porque tá preparado, tá com sono, precisa dormir agora. A gente também às vezes dá um bocejo fora da hora e não significa que a gente se deitar vai dormir naquele momento, né? Então, o meu trabalho tem muito sido conectar essas mães a esses bebês sem muita regra, né? Sem muita coisa, sabe? Sem encaixotar essas crianças. É claro que rotina é bom para todo mundo, previsibilidade para as crianças é algo que faz muita diferença na vida, né? E no comportamento delas. Mas a partir do momento que você tenta encaixar o teu filho numa coisa pré-concebida, sem antes conhecer quem é essa criança, a chance disso falhar miseravelmente é gigantesca, né? Você tem que conhecer a rotina da criança e sua rotina. Claro que tem uma organização, né? Ninguém vai almoçar 4 horas da tarde, né? Ninguém... Então, assim, né? Tem uma coisa óbvia, e aí a alimentação tem é um fator muito importante, né? Na organização da rotina. A gente entender que sim, os bebês precisam de um cochilo de manhã, quando são muito pequenininhos, às vezes ainda 2, né? Mas começar a entender qual é a necessidade exatamente daquela criança. Porque às vezes a criança precisa de menos sono do que a cartilha diz, né? E a gente ajustar isso faz toda a diferença na sensação que a família tem sobre o sono da criança, e não só das crianças, mas de si mesmo, né? Então, o diagnóstico de insônia, por exemplo, até na vida adulta, né? É muito feito baseado nisso, assim, qual é a percepção que a gente tem, né, do nosso próprio sono, da qualidade do nosso próprio sono. Tanto que a gente não pode dizer que uma criança é insone pelo simples fato dela não dormir sem o adulto, né? Então, uma criança, por exemplo, meu filho não dorme sozinho. Ele tem uma insônia? Não necessariamente, né? Aí a gente precisa entender alguns fatores, mas assim, quando que isso passa de fato a ser um problema? Quando isso traz um prejuízo para a família, né? Tá. Então, se eu tenho uma família que, de alguma forma, entende que acompanhar a criança no momento do sono, estar junto com a criança no momento do sono, é algo que tudo bem, que faz parte daquele momento, que a criança ainda precisa disso, e precisa mesmo, né? Isso não é um problema, entende? Então,
tem um viés muito qualitativo, assim, da maneira como cada um de nós vai entender também, né, e trabalhar com as nossas expectativas, né, diante disso. Então, tudo isso para dizer, né, que assim, existem crianças que não dormem, mas tem muita coisa que recheia, né, essa conversa, e que o trabalho tem sido muito, né, desmontar um pouco essa argumentação de que depende 100% do que o adulto fizer. Sim, depende 100% do que o adulto fizer, no entanto, esse adulto precisa conhecer quem é essa criança. Só vai conhecer quando nascer. Exato. E à medida em que vai se desenvolvendo, as coisas vão mudando também, né? Porque a gente vai diminuindo o tempo de sono que a gente precisa. Então, bebês muito pequenininhos, às vezes vão dormir até 17 horas dentro das 24 horas. Tem bebês que vão dormir 17 horas, né? Tem bebês que vão dormir 14, assim que nasceram, né? Então, depende, a gente tem essas janelas, assim. A gente vai falar de duração de sono daqui a pouco. Eu imagino que você vai fazer essa pergunta. Mas é muito isso, assim. Então, conhecer e entender quando essas mudanças passam a ser, né, necessárias na rotina, porque ela vai mudando. Uma criança de 10 anos é absolutamente diferente de uma criança de 4, que é diferente de um bebê de 6 meses. Sim, isso daqui a pouco vai ser uma dúvida também minha. E essa privação do sono das crianças, imagino que ela causa alguns impactos a curto e a longo prazo, né? Você pode falar um pouquinho pra gente? Então, assim, a gente estava falando agora das crianças que são saudáveis de alguma forma, né? Que têm um sono saudável, mas que estão com uma rotina desajustada aí, ou para muito tempo para o sono, né? Agora a gente vai falar das crianças que estão pouco tempo para o sono, né? Então, assim, a privação de sono em crianças, ela acontece por 2 motivos. Ou porque a criança está dormindo pouco, né? Ou porque a criança está dormindo mal, né? Mas o efeito da privação de sono, ele é o mesmo, né? Então, o que é uma criança que dorme mal, né? É uma criança que se movimenta muito, às vezes tem uma qualidade de sono ruim, né? Por conta desse excesso aí de movimentação. Por isso então, que as tem um sono mais tá agitado. Ao contrário, né? Contrário. Não significa que isso seja um problema. Mas esse sono mais agitado, somado a outras características, pode falar pra gente, sim, a favor, né? De alguma questão que não tá tão bem ali. Crianças que não respiram direito, né, enquanto dormem. Então, crianças que roncam, crianças que têm a apneia do sono, né? E isso, às vezes, os adultos demoram a perceber e a valorizar, né? Então, são crianças que têm um sono muito interrompido, porque elas têm, às vezes, uma hipertrofia, né? Então, um aumento de algumas estruturas nasofaríngeas, então, as tonsilas, que a gente chama de amígdalas, né? A adenoide. Então, tudo isso pode impactar de verdade, né? E a gente tem crianças que têm que ser operadas, inclusive por conta disso. Impactam bastante na qualidade do sono, né? A gente tem na infância também um universo de patologias do sono que vão ser bem típicas da infância. Então, o sonambulismo, por exemplo, o terror noturno, a gente chama de parassonias, né? Então, são transtornos do sono que, na grande maioria dos casos, são benignos, né? Então, não tem um grande impacto na vida da criança, mas a gente pode, sim, dependendo do grau disso, ter uma fragmentação de sono também, né? Então, crianças que têm terror noturno, que é um evento em que a criança, ela tá dormindo, né? Mas ela tem uma reação, um comportamento como se ela estivesse aterrorizada. A criança transpira, a criança abre o olho, a criança grita, a criança chama, né? Mas a criança não levanta, né? Diferente do que acontece no sonambulismo, que deambula, né? A criança executa comportamentos mais automatizados, assim, né? A criança e o adulto. Então, no terror noturno, a gente tem, existe essa diferença. É muito comum em crianças pequenas, né, até 7 anos, porque tem uma relação com o amadurecimento do córtex. Então, à medida em que o córtex vai amadurecendo, isso vai, né, diminuindo de frequência. Mas crianças que têm parassonias, né, e aí a gente tem várias, podem ter um impacto também na qualidade de sono, né? E aí, sim, a gente pode entender que crianças que têm um impacto na qualidade do sono estão em privação de sono. E crianças que dormem pouco também, né? Então, a criança que, de alguma forma, tem uma rotina desajustada para a necessidade de sono que ela tem, e aí, quando a gente fala dos adolescentes, por exemplo, isso fica muito claro, né? A gente não tem ensino médio no Brasil, né? No período da tarde, né? Então, vamos pensar que um adolescente, né, precisa dormir aí entre
umas 10 horas de sono, 9, né? 8 horas de 8. sono. Né? Entre 8 e 10 horas de sono, né? A grande maioria dos adolescentes. Claro que a gente tem gente que vai variar essa média para mais, por uma questão da sua biologia mesmo. E tem gente que, né, tem uma variação para menos. Então, pode existir no mundo um adolescente que realmente durma 6, 7 horas, né? E fique bem e não precise de mais tempo. Essas pessoas existem, tá? Mas elas não são a regra, elas são as exceções. São raras. São os curto-dormidores que a gente chama. Ah, Tá? Geneticamente, elas têm essa característica, né? Então, biologicamente, elas, né, são programadas ali para dormir um tempo menor de sono. Mas elas são a exceção, tá? E o que a gente tem visto? Até por conta da vida, né, social e do tanto de atividades que as crianças e os adolescentes fazem. Sim. Então, vamos pensar numa criança que estuda no período da tarde. Uma criança menor, nem vamos falar de adolescente ainda. Uma criança menor que estuda no período da tarde, sai da escola às 6 da tarde. Depois das 6 da tarde, ela vai fazer um inglês. Ela vai fazer um esporte. Ela vai fazer, sei lá, uma aula de reforço, às vezes, né? Quando não deu tempo de fazer no período da manhã. Ou crianças que ficam o dia inteiro, né? Vão chegar em casa por volta de 8 da noite, 9 da noite, né? Ainda vão jantar, ainda vão, né? Às vezes fazer uma lição, fazer alguma coisa que ficou. Aí é o tempo que elas vão querer ficar na internet ou ficar no Netflix, né? Essa criança vai dormir 11 horas da noite, né? Só que 6 horas da manhã ela tem que acordar, porque 7 horas ela entra na escola. Então, assim, tá cheio de gente assim. Quando a gente fala de adolescente, mais ainda, né? O mundo do adolescente, ele é muito recheado de questões que impactam sobre essa rotina, né? Então, também o período fora da escola, o período da noite, é o momento em que todo mundo entra para jogar o jogo online, né, o momento em que a sala inteira tá ali no grupo do WhatsApp, né, comentando um monte de coisas, né? É o momento que eles têm também para assistir a televisão ali, que eles querem assistir. E aí, a gente tem visto isso, assim. E o uso das telas, sim, né? É até uma dúvida que eu né? iria ter, mas pode falar. O uso das telas é um fator, né? Que dificulta também Sim. na promoção dessa rotina saudável de sono. E para as crianças e para os adolescentes, isso é muito importante, né? E tem criança de 2 aninhos que já tá ali, né? Aí a gente vem com uma outra conversa que é o seguinte, né? Uma criança de 2 anos, por exemplo, a gente tem recomendações formais do uso de telas para cada faixa etária, né? Então, uma criança, né, pequenininha, ela não deve ultrapassar ali 30 minutos de exposição à tela. E isso engloba a televisão, né, e qualquer outro dispositivo, né? Então, quando, né, eu vejo uma criança de 2 anos, de 3 anos, que tem o próprio tablet, que tem o próprio celular, né, isso já me acende um alerta, assim, né? Porque não é o caso. Não é o Isso natural, significa tá? que muito provavelmente essa criança está exposta a essa tela em alguns momentos em que ela não deveria. Na hora de comer, na hora de brincar, né? E aí, assim, a ciência já diz isso, né? A exposição excessiva a telas, ela traz um prejuízo para o desenvolvimento da criança, para a interação da criança com o ambiente e com, né, as outras pessoas, traz um prejuízo cognitivo, né, também, porque a criança está desenvolvendo ali um tipo de estímulo, né, a partir de um tipo de estímulo, mas está negligenciando uma série de outros, né? Então, a gente tem um impacto no desenvolvimento e a gente tem um impacto sobre o sono, né? E aí, assim, no caso dos adolescentes, mais ainda, porque eles ficam expostos até muito tarde à tela. Jogando, né? Não só o tanto de tempo, mas até o horário, né? O horário estendido em que eles ficam ali. E aí, assim, não é só, né, quando a gente ouve isso, muita tela na hora de dormir, né, ruim e tal. Não é só por conta da luminosidade da tela, né, mas é por conta do tipo de estímulo. Ah, tá. Né? Então, vamos pensar. Vou dar um exemplo teu, né? Quando tem live da Pinkininas, certo? Né? Sou cliente, então às vezes eu entro lá na live. Né? Quando tem live da Pinkininas, você fica aqui até tarde. Sim, fico. Né? É um dia atípico na rotina de vocês, certo? Primeiro que é um dia de muita expectativa. Verdade. Então você já fica mais ansiosa, você vai estar ali ao vivo, então já tem todos esses fatores. E de fato é um dia que você trabalha até mais tarde. Sim. Né? Concorda comigo que esse é um dia que você vai chegar na tua casa, né? Que você vai jantar, que vocês vão ver, vendeu, não vendeu, né? Foi bom, não foi, tá. Concorda que pra você
entrar numa frequência de relaxamento, de baixar essa adrenalina que tava ali, né? Demora. Pra entrar no sono, demora. Muito. Isso é o que acontece com os adolescentes todo dia quando eles ficam jogando até tarde. Ou com a criança que, por exemplo, fica no celular Ali. pra... Exatamente. Né? Por quê? Porque o tanto de estímulo que tem ali, né? Não só a questão da luminosidade, mas do que está acontecendo na tela e do quanto que essa criança está respondendo a esse estímulo, exatamente, é um estado de comportamento incompatível com o relaxamento que essa criança precisa ter para adormecer. Diferente de pegar um livro. Exatamente. Por isso que, né? E é uma coisa assim, então a rotina de sono precisa ser, né? Preparar a criança com atividades mais tranquilas? É óbvio. Né? Qual seria uma atividade mais tranquila? Então, tem algumas... Primeiro que assim, não adianta a gente achar que a gente vai montar uma rotina e aí, eu vou fazer uma leitura de um livro e a criança vai estar dormindo. É um processo. Né? Então, a criança entender, a rotina de sono tem muito a ver com a criança entender o percurso que é feito diariamente. Rotina é algo que a gente repete até que se internalize, né? Então, o percurso que a gente vai fazer diariamente para a promoção daquele comportamento que vem a seguir, né? Que é o adormecer. Então, é importante que a criança entenda que ela vai jantar, aí depois ela vai tomar o banho, e aí depois daquele momento, ela até pode assistir um desenho. Pode assistir um desenho, o que ela vai fazer depois? Ela vai montar um quebra-cabeça. Depois do quebra-cabeça, por exemplo, aí vai ler a história como mãe, e aí é hora de dar boa noite. Né? Você viu que a gente foi, né, encadeando uma série de atividades que foram, de alguma forma, modulando um comportamento que facilitasse o relaxamento dessa criança para entrar em sono. Sim. Né? Interessante. Então, essa é uma sacada importante. Não adianta eu querer tirar a criança daquela brincadeira, nananana. Vamos lá, agora senta aqui, vou ler uma história, você vai dormir. Não é um computador. Né? Então, e uma coisa importante, principalmente para quem cuida de crianças pequenininhas. Pequenininhas, bebês e crianças menores, né? Que ainda precisam muito do adulto para adormecer. Isso é normal. O nosso estado, né, influencia muito também nesse momento, né? Então, se o adulto tá ansioso, agitado, olhando no relógio que a criança não dorme, ele precisa sair dali porque ele precisa trabalhar, ou ele tem alguma coisa para fazer, aquele dia é o dia que a criança vai pipocar e não vai dormir. Acaba influenciando muito. Porque tem essa coisa do nosso estado, né? Tem uma coisa que a gente chama isso de efeito Prime, né? É uma impressão não verbal que a gente gera no outro, né? Um funcionamento automático que a gente gera no outro a partir de neurônios que se comportam como espelhamento mesmo. Então, o estado do adulto é muito importante, né? E eu sempre falo isso faz muita diferença, né? Esteja presente nesse momento de fazer a criança dormir, né? Uma dica. Né? Então, assim, esteja presente, esteja ali, né? Viva esse momento junto com a criança, né? Relaxe junto com a criança. Não é pra dormir junto com a criança, não impacta na higiene do sono dos pais. Mas viver esse momento com a tranquilidade que esse momento precisa ser vivido é um dos fatores também que ajuda a criança não só a adormecer, mas o que eu acho que é mais importante, eu sempre falo isso, né? É desenvolver com o sono e com a hora de dormir uma relação saudável, né? Uma relação prazerosa, né? A hora de dormir não precisa e não tem que ser um inferno na vida da família, sabe? E quando a gente tem isso, aí a gente tem um problema de fato para resolver, né? Então, assim, a questão das telas, né? A questão desse comportamento que a gente precisa cuidar, né? A expressão de receber a noite em casa, eu gosto muito de usar, né? Então, receber a noite em casa. Quais são os comportamentos que são compatíveis com a noite, né? E claro, gente, assim, não é que né, isso também precisa ser algo absolutamente rígido. Isso é outra coisa. Então agora a Camila falou que eu tenho que receber a noite em casa. Então eu não vou mais chamar ninguém na minha casa pra jantar, entendeu? Eu não vou mais sair pra jantar nunca mais com a criança. Né? Tenhamos bom senso. Né? Até a quebra da rotina, ela é saudável às vezes. Isso é importante. Porque assim, se também a gente for viver numa rotina que rigidamente coloca a gente num estilo de vida que não é prazeroso pra nós, isso também é ruim, isso também tá errado. Né? E eu canso de ver famílias que de alguma forma, assim,
Esses dias mesmo eu escutei uma pessoa dizendo, nossa, eu convidei, né, um amigo muito querido para vir pro meu aniversário, uma data importante para mim, nananã, e falou que não vem porque o bebê dorme muito cedo. Ah, eu já ouvi também. Né? Então, assim, claro que são escolhas, né? As famílias precisam ser respeitadas e tal. Mas é uma privação também que, de alguma forma, vai gerando algumas consequências pro adulto, né? Pra vida familiar. E aí, o que eu percebo é que, assim, o bebê vira, né? E a criança vira o centro do universo da família, né? Por um tempo, isso vai acontecer, a gente vai, né? Se você me chamar pra ir numa balada, eu não vou na balada, eu tenho um bebê de 8 meses, né? Não dá. Mas isso não significa que eu precise parar de viver porque eu tenho um bebê, né? E o que eu percebo é que as pessoas vivem isso desta forma, né? Muitas vezes. E são as pessoas, inclusive, que você fala, você vai ter outro filho? Não, pelo amor de Deus, não vou ter outro filho porque é muita loucura, é muita nananana. Então, acho que também trazer isso, né? Que a gente pode sair da rotina e que a gente volta pra rotina depois. Deixar mais leve, né? A criança não vai desaprender uma regra que você criou na tua casa porque, de alguma forma, ela tá, né, numa rotina diferente. Né? Então, a gente também perdeu um pouco o medo disso. É importante para a saúde da família. A rotina é a rotina da família, né? Não é a rotina do bebê só. Né? Então, isso é bem importante. E com os adolescentes, principalmente, né? Então, você quer que o adolescente durma 10 da noite? Né? Mas 10 da noite você tá lá no Netflix, né? Claro, eu sou o pai, ele é o filho, ele tem que entender, tem que entender. Mas quando a gente consegue fazer isso, né, pelo exemplo, então educar pelo exemplo, estar junto, viver as experiências junto, a vida fica muito mais fácil. Né? Então, a privação de sono que os adolescentes ficam e as crianças que dormem um pouco ou dormem mal, né, voltando na tua pergunta lá, ela tem impactos? Ela tem muitos impactos. Então, a curto prazo, o que a gente vê? Que as crianças privadas de sono, elas são crianças muito mais irritadas, né? Muito mais impacientes, muito mais agitadas, né? Que de alguma forma apresentam sonolência excessiva diurna. Então, criança que tem sono durante o dia em momentos que não deveria ter, principalmente os adolescentes. A gente espera, né, que uma criança tenha necessidade de dormir durante o dia até 5 anos de idade, mais ou menos. Tá? A famosa soneca. Exatamente. Até os 3 anos, grande parte das crianças vão dormir ainda, né? Vão ter pelo menos uma soneca. Depois disso, a gente vê que esse padrão diminui bastante, né? Com 6 anos, uma criança... Claro que existem exceções, tá, gente? Mas assim, com 6 anos, uma criança não dorme mais durante o dia. Então, se eu tenho uma criança que tá com uma necessidade, né? Uma criança em idade escolar, que tem necessidade de dormir à tarde, ou um adolescente que tá dormindo à tarde, né? É porque ele tá privado de sono. Entendi. Entendeu? Ele não tá dormindo o quanto que ele precisa, ou tá dormindo com uma qualidade ruim, né? E aí, o que acontece? Esse sono da tarde, ele impacta sobre o momento em que o sono da noite vai chegar. Então, quando eu tenho uma criança que dorme à tarde, né, a chance dessa criança dormir no horário que ela precisaria, ali, 9 horas da noite, né, ou 10 horas da noite para os adolescentes, é mínima. Porque tem uma coisa que a gente chama de pressão pro sono, que é o tempo que eu preciso ficar acordada, eu vou acumulando um copinho, né, de cansaço, que na verdade é a adenosina, que é uma substância que a gente vai produzindo desde a hora que a gente acorda até o momento em que a gente vai dormir de novo, né? E é o que dá pra gente o que a gente chama de pressão pro sono, né? Então é como se empurrasse a gente pra adormecer, né? E a gente vai enchendo esse copinho ao longo do dia, até uma hora que, né, somado a outros fatores, a gente tem necessidade de dormir. Quando eu adormeço, mesmo que for um cochilo durante o dia, eu zero esses níveis, ou eu diminuo esses níveis. Por isso que a criança que faz aquele cochilinho, por exemplo, na volta da escola, no carro, né? Dormiu na volta da escola ali 6 da tarde. Pode apostar que aquele dia vai ser ruim, né? Pra adormecer na hora certa. Por quê? Porque ele gastou essa adenosina, né? Essa pressão pro sono que tava ali. E o cochilo da tarde faz isso. Então, ele vai empurrar o início do sono noturno mais pra frente. E aí, isso vai trazer o quê? Só que a criança vai acordar às 6 horas da manhã no dia seguinte. E aí, tá vendo? A gente entra numa bola de neve absurda. Exatamente. Então, a curto prazo, a gente tem isso. Então, uma alteração de comportamento, né? Isso de bebezinho até adulto. Adulto também, né? Adulto também. O que a gente tem nas crianças, que é uma coisa muito importante, é que crianças que já tenham algum tipo de dificuldade
Então, às vezes, crianças que estão dentro do espectro autista, crianças que têm TDAH, por exemplo, né? São crianças que têm as suas questões comportamentais, as suas dificuldades, as suas necessidades. E o que a gente percebe é que a privação de sono, ela exacerba essas dificuldades. Entendeu? Então, a criança que tem um TDAH, por exemplo, que é mais hiperativa ou mais desatenta, né, do que o normal, o esperado ali, esses sintomas, né, essas características, elas vão se exacerbar com a privação de sono. Por outro lado, é uma parcela, né, da população que já tem uma certa dificuldade a mais com o sono. Então, justamente por conta da questão cerebral mesmo, do funcionamento, né, atípico, a qualidade do sono dessas pessoas tende a ser não tão boa já. Né? Então, a gente tem uma coisa que se retroalimenta ali também. Né? Mas, então, a curto prazo a gente tem isso, né? Irritabilidade, né? A desatenção. São crianças que, de alguma forma, se envolvem mais em comportamento de risco. São crianças que se acidentam, né? Com mais frequência. Nossa. E que adoecem mais. Né? Então, assim, o sono, ele tem o papel de descanso, ele tem o papel, né, de fazer o cérebro amadurecer. Na infância isso é bem importante. Por isso que os bebês dormem muito, os adolescentes dormem menos, né? Por isso que a gente vai diminuindo o nosso tempo de sono, porque grande parte do amadurecimento do córtex, né, na verdade, da mudança das conexões, do fortalecimento de algumas conexões que são fundamentais para as nossas atividades cognitivas, comportamentais, para o desenvolvimento, vai acontecer durante o sono. Por isso que os bebezinhos precisam dormir muito. Que a gente tem um boom de desenvolvimento nessa fase. Né? E isso vai diminuindo, essa demanda vai diminuindo ao longo do tempo. Então, assim, dormir é muito importante para se desenvolver, né? Para se ajustar. Também para aprendizagem, então memória, né? Então, a gente tem um impacto também, né? A mais longo prazo aí, como a criança fica mais desatenta, né? Tem essa dificuldade, mas também porque dormir é fundamental para que a gente tenha as nossas funções cognitivas funcionando de maneira ajustada. Então, quando eu não durmo, a minha memória fica impactada, a minha atenção fica impactada, a minha capacidade de controlar os meus impulsos. Né? Então, isso também pra gente. Total. Né? Agora, uma criança que tá com o cérebro em desenvolvimento, mais ainda. Né? E a longo prazo, né? Então, vamos pensar alguém que fica exposto a isso por muito tempo. Né? A gente tem impactos bem importantes. Né? Até crescimento. Então, o impacto físico mesmo, né? Tem crianças que não dormem bem e que, por conta disso, às vezes tem um impacto no desenvolvimento. Um ganho de peso. Né? Então, aí a gente tem um impacto físico e social, né, gente? Porque alguém que não dorme bem, não dorme tanto que tem que dormir, vive um desajuste né, global. Isso é fundamental. Né, tem um impacto importante. Então, cuidar disso é fundamental, né? Olhar o sono das crianças como um pilar, não só das crianças, mas né, dos adultos também, como um pilar de saúde, né? Cada vez mais é importante. E acho que agora, né, que você falou do uso de telas e tudo mais, na atualidade talvez isso, até pra gente adulto, né, igual você deu o exemplo quando eu chego da live e tal, então, daí vai pro celular, eu sou um exemplo disso, então, eu acho que hoje, né, hoje em dia a gente precisa ter um cuidado ainda maior. Né? Entender que assim, a gente fica o dia inteiro no celular, né? A gente trabalha pelo celular, né? Hoje eu atendo pelo computador, muitos pacientes, né? Então a gente fica exposto à tela já o dia todo, né? Os adultos. E o significado que esses dispositivos têm para o nosso cérebro, né? Então não é só a luminosidade, mas é o funcionamento que requer da gente, que é incompatível com adormecer. Né? Então a gente não consegue desligar o celular e né? E aí tem gente que vai dizer, mas eu fico no celular, isso me dá sono. Às vezes eu sou uma que às vezes eu falo isso. Fico no celular e me dá sono. Mas as pesquisas falam isso pra gente, né? Os estudos falam que a chance de você ter despertares noturnos porque você ficou ali no celular é maior do que se você não ficar. E a chance de você voltar a pegar no celular de madrugada, se você tiver um despertar, se você tem esse hábito, é maior ainda. Olha, já aconteceu. Entendeu? Então, não é só ali, dificulta ou não para dormir, mas é uma série de comportamentos que são encadeados a partir disso. Entendi. Entende? Então, assim, a chance de você ser uma pessoa que pega o celular de madrugada, que é muito ruim,
tá? Pra higiene do sono, né? Se você tem esse hábito, né, de ficar ali na cama e tal, é gigante. E outra coisa que é bem importante, isso tem, né, pra saúde do sono tanto das crianças quanto dos adultos. A gente precisa ensinar o cérebro que cama é lugar de adormecer. Né? Então, como é que a gente faz isso? Não fazendo outras coisas na cama e no quarto que não dormir. Né? Então, aquele adolescente que fica na cama ali o dia inteiro no celular, que joga na cama, que come na cama, isso que eu ia falar, até a alimentação, Jesus né? amado. Então, assim, quando vem alguém assim, a primeira coisa, já vamos consertar isso aí. Até porque, assim, você tá comendo na cama, que momento que também essa família tá tendo ali pra tem que ter o seu conviver, momento. pra trocar. Então, isso é super importante. Que é muito que você fala que é a rotina da família. Exatamente, exatamente. E é tão bonitinho ver as crianças vivendo isso de um jeito funcional, né? Claro que eu também não acerto tudo, né? Sou mãe de 3 em fases totalmente diferentes. É um ótimo exemplo, né, pra gente. Mas assim, não acerto tudo. Mas é muito legal quando você vê a criança acordar e falar, eu vou arrumar a mesa de café da manhã pra minha família. Né? Que legal. Vamos pôr a mesa pra gente jantar junto, né? E intuitivamente, assim, a criança vai entendendo que aquele é o momento de contar o que aconteceu na escola, né? Da gente conversar, da gente fazer alguns combinados, também de ver o que tá acontecendo na vida dos irmãos. Então, a gente tá falando aqui de sono, mas a gente tá falando da vida, da vida, né? São momentos, assim, a criança que tá comendo no quarto, na cama, né? Tem alguma coisa muito errada na vida, né? Na relação familiar. Sim. Não só com sono. E vai ter um impacto no sono, é óbvio, porque o cérebro dela tá entendendo que ali é lugar de fazer tudo, menos de dormir. Né? E aí, a hora que vai dormir, tem um impacto, e tem mesmo. E a Ká, como eu tava falando aqui agora que você puxou, ela é um ótimo exemplo de porque ela tem a Renata de 6, a Marcela de 3 e o Mateu de 8 meses. Exato. Então, ela pode falar... Tem de todos os universos lá em casa. E são lindos. Obrigada. É difícil isso, né? Acho que você quer saber como eu concilio como a você rotina. concilia essa rotina. A gente tem, né, um bebê de 8 meses, uma criança de 3 anos e meio, um pouquinho mais que isso, e uma de 6. Então, o bebê ainda tem uma necessidade de sono bem maior do que as meninas. Sim. Né? Então, o que acontece? Ele faz os cochilos durante o dia, ele ainda não vai pra escola, né? Então, ele faz os cochilinhos dele durante o dia. E o sono noturno dele tá alinhado à rotina delas, né? Então, às vezes, eu percebo que ele vai um pouco mais cedo, né? Mas, assim, o horário dele tem sido 8h30 também, 9 horas, né? Junto com todo mundo. Porque assim, ele tem 8 meses, mas ele já entendeu que tem uma rotina. Então, ele não é um bebê, por exemplo, que eu consigo pôr pra dormir, pra iniciar o sono noturno às 7h30 da noite. Tá. Até porque eu não sou assim, e eu acho que os meus filhos têm um pouco essa característica também de não serem crianças que têm a necessidade de sono tão cedo, né? Então, aquilo que eu falei, de estudar quem é a criança, né? Então, ele vai dormir ali umas 8h30, né? Coloco ele pra dormir e as meninas vão um pouquinho mais tarde do que isso, 9 horas. E aí, o que eu percebo? A mais velha, ela acorda mais cedo que todo mundo, né? Então, elas estudam à tarde, então a gente tem esse benefício de poderem estender. Elas têm balé, tem outras coisas, né? Mas estudam à tarde, então a gente tem esse tempo da manhã. E aí, a mais novinha estende um pouquinho mais o horário de dormir. É muito bonitinho de ver, né? E o bebê tem os cochilos durante o dia. Então, eu consegui, de alguma forma, fazer o início do sono noturno da casa inteira mais ou menos junto, né? O bebê vai um pouco antes. E cada um dá conta da sua necessidade, né? Eu mudei, depois de ter filhos, eu mudei bastante o meu hábito de adormecer. Eu sempre fui essa pessoa de dormir meia-noite, né? E sempre achei que eu era essa pessoa de dormir meia-noite. Mas porque, assim, sempre dei aula à noite, né? Sempre fiz aulas à noite, né? Tinha uma rotina muito diferente. Com a chegada das crianças, eu descobri que eu sou uma pessoa que eu tenho sono às 10, né? Até porque o bebê, às vezes, acorda mais cedo, né? Então, às vezes, ele vai ali das, né, 8 até 6 da manhã, né? Não vai direto, tá, gente? Isso aí não acontece. Mas ele acorda quantas, normalmente, assim? Quantas vezes? Depende, assim. Tem dias que a primeira, né, ele dá uma esticada. Vai ali das 8 às 2 da manhã direto, né? Porque ele mama Porque ele ainda, mama, né? né? Se vai um pouquinho mais tarde, vai até as 4 da manhã. E tem dia que
pica um pouco mais. Então, tem muito a ver com o que Depende. aconteceu no dia, né? Se ele tava mais agitado ou não. Esses dias que tá muito calor, eu percebo um impacto na qualidade do sono dele, mesmo, né? Deixando super fresquinho e tal. E assim, e ok, é uma fase, né? Vai passar. Então, assim, ainda sou uma mãe que acorda de madrugada. As meninas não acordam mais, né? Já vão embora, direto. as duas. Mas quando acordam, recorrem, isso é uma coisa importante, né? Quando acordam de madrugada, pode acontecer de ter um sonho, de ter uma noite mais agitada, né? De acordar pra fazer xixi, né? Acontece. Elas voltam pra cama e dormem sozinhas, né? A mais velha já, Ah, né? tá. Mas a mais novinha ainda não, Não, né? Então, gente. e é natural que recorra ao adulto, né? Sim. Então, e essa é uma coisa, a criança vai dormir sozinha? Você até pode educar o seu filho pra ir adormecer sozinho, se você quiser, né? Você que vai criar essa, né? Mas assim, as crianças precisam dos adultos, né? Igual fazer dormir no colo, você que tá criando, não é? Entendi. O hábito o de hábito, ninar e tal. Sim. Tem mãe que faz, né? Mas isso também é uma coisa que é muita gente que promove, né? Mas que eu não queria deixar uma mensagem aqui de que a gente precisa mudar isso, sabe? De que a gente precisa que o bebê vá dormir no berço sozinho. Você põe o bebê... Tá. É maravilhoso quando a gente tem um bebê que a gente consegue fazer isso, pôr ele acordadinho e ele vai dormir sozinho, né? A gente pode ir tentando fazer, mas sem sofrimento. Sim. Né? Porque leve. tenho muito medo de falar isso e aí ter mãe e tem gente fazendo isso mesmo, colocando o bebezinho chorando sem olhar pra cara do bebezinho, não pode, né? Barulho. Batendo no bebezinho e sem olhar pra ele, pra que em algum momento ele entenda que se você não vai atendê-lo e ele vai dormir, né? Isso é muito ruim. Isso é ruim pra mãe, isso é ruim pro bebê. Porque aquilo que você falou no comecinho, é uma regra que ela, né, leu em algum livro ou, né, viu em algum lugar. Né? E aí que alguns bebês, né, e aí vai ter gente ouvindo aqui que vai falar, mas eu fiz com meu filho e deu certo. Eu colocava e ele já virava e dormia. Que bom, né, que você deu essa sorte de ter um bebê fácil, de conduzir, ou menos apegado, ou sei lá, eu. Mas assim, não é uma regra, né? As crianças pequenas precisam do auxílio do adulto, né? Pra adormecer. Então, a mesma coisa, bebê adormece só mamando, né? No momento ele vai aprender outro jeito, né? No momento que não tiver mais, ou que ele tiver que dormir com outra pessoa, ele vai aprender, né? Então, acho que a gente tá tranquilo, assim, pra fazer essas transições é o primeiro passo, né? E aí é isso, assim, a rotina da casa, né? Precisa favorecer a rotina da criança. Todo né? mundo junto. Não ser a rotina da criança, mas favorecer, né? Pra que a criança vá dormir na hora que é importante para ela, né? Para que ela tenha os horários de refeição ajustados à necessidade dela, né? Então, é isso. Porque cada família vai ter uma rotina, Sim. Então tem que E parece uma coisa óbvia, né? Mas assim, já atendi criança, por exemplo, que ia fazer esporte e chegava em casa 2h da manhã, ia fazer esporte junto com o adulto, o cuidador. Tá. E aí, assim, no dia seguinte, tava morrendo de sono. Se a gente fica, né? Entendeu? Então parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Né? E é isso, né? Pra ter filho, você abre mão de um monte de coisas. Sim. Né? Então, é maravilhoso. Eu tenho 3, tive 3 porque eu quis, né? Sou super encorajadora, assim, das pessoas terem filhos. Mas eu sempre falo que você precisa ser generoso. Pra viver a maternidade também de um jeito não tão sofrido, você precisa ser generoso. Porque você precisa abrir mão de um monte de coisas. E se você ficar sofrendo por tudo que você vai abrir mão, se torna uma experiência muito difícil mesmo. Né? E o sono é só uma delas, né? E o sono é só uma delas. Tem um monte de outras coisas, exatamente. Ô, Kai, você tem... A gente tá chegando ao final, tá, gente? Mas você tem alguma dica para falar pro pessoal... como melhorar o sono dessa criança, os profissionais que ela podem buscar para auxiliar essa mãe que está passando por isso. Então, vamos lá. Acho que eu dei várias dicas aqui ao longo da nossa conversa, né? Mas assim, fechando. Acho que estruturando um pouco mais. A primeira coisa, eu acho que é entender a necessidade de sono que a criança tem, né? E essas informações, elas estão disponíveis por aí. Existem algumas tabelas que ajudam a gente, né, a entender isso. Então, o adolescente precisa de 6 horas? Óbvio que não, precisa de mais, né? Uma criança em idade escolar vai precisar aí de 9 a 11 horas de sono, geralmente, né? Podendo ter aquela margem que eu te falei,
né, das exceções. Então, assim, primeira coisa é isso. Se fazer essa pergunta, o meu filho tá dormindo o tempo necessário para a idade dele? O tem tempo que ver se recomendado para a idade enquadra. dele, né? Tá. Então, essa é uma coisa, responder essa pergunta, né? Uhum. Acho que ficar muito atento à questão da qualidade do sono também. Então, tem alguma coisa no sono da criança que chama a minha atenção, né? Criança ronca, criança tem algum outro tipo de comportamento, tem sono durante o dia, numa idade que não precisa, né? Que não seria mais esperado, Uhum. né? Então, se fazer essas perguntas, acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto é, de fato, a gente fazer tudo que a gente puder para construir com a rotina do sono e com o momento de adormecer uma relação prazerosa, né? Então, como é que a família pode estar envolvida na hora de dormir e criar uma atmosfera dentro de casa que receba a noite e que seja prazeroso? Então, aquele truque das brincadeiras que eu falei, de ir gradativamente diminuindo o nível de agitação e de envolvimento da criança ali, criar uma rotina que a gente repita todos os dias, né? Fazer esse cuidado do uso de telas e desse controle de estímulos, né? Que é o que a gente chama, de que a criança entenda que cama e quarto é lugar de adormecer. Uhum. Então, e é a gente que precisa ensinar isso para ela, né? Então, trazer isso também para a família, né? E acho que ajustar as expectativas, assim. Crianças pequenas, para que o adulto também não sofra. Uhum. Crianças pequenas acordam durante a noite, assim como nós, e precisam de ajuda, e é uma fase, e vai passar. Algumas crianças têm mais dificuldades do que outras. E se o adulto percebe que isso traz um impacto, tanto para a vida da criança quanto para a sua vida, é buscar ajuda, né? Então, se a criança está acordando demais, se a criança está com muita dificuldade de pegar no sono, né? Se a hora de adormecer está virando um inferno. Então, existem profissionais que podem fazer esse diagnóstico, entender o que está acontecendo. Não necessariamente a gente tem uma doença instalada ali, às vezes são alguns ajustes mesmo, que podem ajudar bastante, né? Então, desde bebezinhos até... Falei que eu recebo os bebezinhos, né? As famílias com os bebezinhos, que às vezes é exagerado, mas... elas estão precisando de ajuda, elas estão precisando de orientação, né? Sim. Então, busquem ajuda, né? E aí, quem são os profissionais? Então, não caiam em treinamentos de sono, né? Em métodos mágicos, entendeu? Em receitas milagrosas, né? Em dar a gotinha do negocinho que alguém já deu e funcionou para a criança, né? Em práticas que a ciência não recomenda, né? Tipo... Tá na moda óleo essencial, tem gente que ama essa coisa. Meu, isso é super perigoso, a inalação de óleos, né? Ainda mais pra criança, né? Então, assim, né? Dá a melatonina que vende na farmácia. A melatonina é um hormônio. A gente não tem comprovação, primeiro, de que faça bem para a maioria das crianças. A gente tem alguns quadros, algumas crianças que têm questões neurológicas, às vezes epilepsias, né? Crianças que estão dentro do espectro autista, que às vezes precisam e que respondem bem, mas são situações pontuais que os médicos vão entender que isso é necessário, né? Então, melatonina é um hormônio, a gente não dá hormônio para criança, nem para adulto, sem receita médica, né? Sem orientação. Então, não façam isso, né? Acho que colocar qualquer coisa na vida da criança ali que a gente não conheça o risco, né? Eu acho que não vale a pena. Sim. E aí, quem são os profissionais que vão ajudar? Então, a gente tem uma especialidade médica, que são os médicos do sono. É uma especialidade, que é uma segunda especialidade. Então, você tem, às vezes, o pediatra, que é médico do sono, o otorrino, que é médico do sono, o psiquiatra, que é médico do sono. Então, existem médicos que são especialistas nisso. Fora isso, sim... Não são todos os pediatras que são capacitados, mas a gente tem vários pediatras que hoje já têm também esse manejo para o sono, e a gente tem os psicólogos, né? Então, até porque, diante do que a gente conversou aqui, vocês viram que o sono ele não é uma coisa desconectada do universo da criança, né? Do universo da família, da dinâmica familiar e dos comportamentos que envolvem tudo ali, desde a escola, a rotina, quem que cuida, como é que faz dormir. Então, né, é uma ciência muito complexa, né? Então... eu acho que o psicólogo é um profissional que, de alguma forma, ele tá preparado para olhar todo esse contexto, e se ele não for alguém que entende do sono, ele vai procurar por alguém, né? Encaminhar para alguém, enfim. E existem os psicólogos do sono, né? Que é um nicho ainda mais restrito de profissionais, infelizmente.
mas nós existimos, né? Que legal. E a gente faz isso. Então, mas busquem ajuda, né? Sim. Eu acho que desconfiou que tem alguma coisa incomodando, tem alguma coisa que tá desajustada, que não tá conseguindo ajuda sozinho, né? Ajustar sozinho. Eu acho que é importante, né? Até porque o que a gente ensina pra criança na infância reverbera, né? Na vida adulta. E essa relação com o sono, eu percebo que é uma coisa importante. Os pacientes adultos que eu tenho, alguns deles, têm registros muito infelizes da hora de dormir. Por conta sabe? Não por conta só dessa coisa da dificuldade de adormecer, mas tudo que englobava aquela casa e aquela vidinha, né, naquele momento. Então, assim, recordações, sabe, ruins. Eu percebo que muitos adultos que têm dificuldades com sono têm registros pregressos relacionados à hora de dormir que não são registros plenamente positivos, né? Então, a gente cuidar disso é um presente que a gente dá, né, pra criança na infância. E é uma coisa bem importante. Sim, então procurem ajuda, né? Quem precisa, é claro, para fazer exatamente isso que você falou, né? Esses ajustes pontuais que eu acho que fazem toda a diferença, né? E fazem toda a diferença na vida da família, não só da criança. Né? Com certeza. Ká, e como que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Tô nas redes sociais, menos ativa do que deveria, mãe de 3 não tá com muito tempo Não dá tempo, né? Mas de vez em quando eu coloco alguma coisa lá, tem legal. bastante vídeo, né? Então, meu Instagram tem bastante coisa sobre sono, tanto de adultos quanto, né, de crianças. Lá estão os meus contatos também. Tem o consultório, né? Então faço os atendimentos, mas no Instagram tem... No Instagram tem as... Tem um canal no Facebook também que tem algumas coisas. E é o meu nome mesmo, né? @Camila De Masi. @Camila De Masi. Isso. Com S, Isso né? aí. Masi. Tá bom, gente? E eu tenho um presente também pro pessoal aqui que está assistindo. A Ká também, se quiser usar, que é um cupom. Oba! Um cupom aqui para vocês aproveitarem na Pinkninas, no site, ou na loja física, ou no WhatsApp, enfim, todos os nossos canais. Que o cupom é SONO, então vai ter 10% de desconto, tá bom? Eu tô muito influencer, gente. É um cupom pra mim, praticamente. Gente, o cupom SONO, entendeu? Tá muito influencer, foi um prazer, cara. Eu amei também, o bate-papo. Acho que tem muita coisa, a gente de repente pode fazer um segundo, né? Porque foi muito legal, tem muitas dicas também, eu acho que é pra mãe. Eu senti aqui no nosso bate-papo, né? Então... Espero que vocês tenham gostado. Foi uma honra te receber aqui. Amei o convite. Eu amei também o nosso primeiro episódio de muitos. Tomara! E obrigada, gente, pela... lembrando também, a gente tem agora o canal no YouTube, então vocês podem se inscrever no canal da Pinkninas. Tá bom? O nosso Instagram da Pinkninas é @Pinkninas, para quem não conhece. E nós temos também um Instagram do podcast, que é @PodPinkOficial. Tá bom? Legal. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada, Ká. Obrigada a vocês.